Olá, Ana. Então, eu vou começar com o primeiro artigo, que fala sobre as implicações pedagógicas de Freinet para a educação infantil das técnicas ao registro. A tese em si fala sobre o trabalho e o registro, a importância dos dois aplicadas nas técnicas de Freinet e os resultados, né? Como que é tão importante esse teórico e suas teorias, né? No primeiro momento da tese fala sobre a vida dele, eu não vou falar porque além da gente já saber, eu preciso, eu achei mais relevante falar o resumo das técnicas que elas explicaram, das conclusões que elas chegaram nas técnicas dele, na educação infantil, que elas tiveram experiência, tá? Então é isso. Primeiro eu quero fazer uma correção, não é tese, eu tenho falado tese, mas eu estou falando errado, é artigo, tá? Então, nesse artigo, elas fazem a aplicação de Vygotsky com Freinet. Elas pegam a teoria de Vygotsky, que fala que o homem não nasce humano, ele se torna humano, né? Por meio das suas relações. Ou seja, o meio que ele vive interfere no seu processo de se tornar homem, né? de crescer, de aprendizado, tudo, interfere em tudo. E as teorias de Freinet são muito práticas do dia a dia. Então, elas fizeram esse artigo e esse experimento na escola, com as crianças que elas lecionavam, baseado na vivência dos alunos, né, na realidade deles. Então, elas veem que tudo está ligado. O contexto histórico das crianças traz o significado para o aprendizado delas, né? Deixa eu continuar aqui. O que torna muito humanizador também, né? E daí elas percebem que nenhuma atividade sequer pode ser feita aleatório, né? Ela não tem como elas fazerem uma atividade com eles sem que as crianças se relacionem com o mundo e com elas mesmas, né? E aí entra na prática, entra transformando em conceitos científicos de maneira que leve a compreender o mundo por meio da ciência. O que elas quiseram dizer com isso? Que quando a criança traz para elas a realidade, né, para o tateio experimental, para a sala de aula, para o seu aprendizado, aquilo se torna ciência e, consequentemente, em aprendizado, né? Então, elas citam Elias, né, que fala que os pilares da pedagogia de Freinet é a cooperação, comunicação, a documentação e a afetividade, né, como que tudo está relacionado, né? Depois elas passam, depois de dar esse esclarecimento entre a vivência e a realidade da escola, essa vida que as crianças levam para dentro da escola, o experimento, elas citam as técnicas de Freinet de uma forma bem simplificada, né, falando sobre cada uma. Também não vou citar aqui porque nós já estudamos algumas, mas elas citam o jornal escola, o jornal mural, a roda de conversa, a correspondência interescolar, o livro da vida, o fichário, o álbum da turma e a aula passeio. E aí é interessante, né? Elas fazem a definição e, bom, fechando de todo esse trabalho, todas essas técnicas,
que elas falam sobre Frenet, no fim se chega à conclusão que a criança ela precisa falar, a criança no diálogo ela tem um lugar de fala, e daí vem a livre expressão, que é um dos pilares, assim, né, se não for a temática principal de Frenet, né, a livre expressão como princípio vertebrador da estruturação das suas técnicas de ensino. É muito legal o olhar delas, né? Elas fizeram um artigo baseado na experiência delas, não que elas fizeram uma experiência específica com as crianças, mas dado a realidade delas, elas resolveram aplicar Frenet e fizeram esse relatório que é esse artigo, né? E no fim desse artigo elas escrevem: só faremos educação se deixarmos que cada criança realize a sua própria experiência e adquira os mecanismos em estreita ligação com a elaboração do seu pensamento. De outro modo, ela desperdiça em puro detrimento a sua formação de homem as horas mais preciosas da sua experiência e forja o instrumento da sua escravização. Frenet, 1977, página 77. Gente, isso é maravilhoso, né? Porque elas chegam à conclusão que aquele método quadradinho, engessado, é uma perda de tempo, né? Quando você traz a realidade da criança para dentro da sala de aula, aquilo vira uma experiência para a criança, né? Aquilo vira algo real, e no real se transforma em material, e do material se transforma em aprendizado, crescimento para a criança. Já para a segunda parte, primeiro eu falei ali do trabalho, né? Porque o trabalho são as técnicas, como que elas abordam as técnicas como trabalho, né? Que está relacionado. E agora o registro. O registro, ele é tão importante quase como o aluno, né? Porque o registro é o resultado dessas técnicas aplicadas. O registro, ele mostra como que as técnicas humanizou o aluno, não só humanizou, como mostrou a construção do conhecimento que o aluno tem, né? Então, por exemplo, quando o aluno fala e ele escreve, né, por livre, espontânea vontade, deixando que ele faça, aquele registro ali assim, é de um valor inestimável, porque é a história do aluno. Né? Ele nunca mais, gente, na verdade é impossível esquecer aquilo que você fez, né? Não foi uma coisa copiada, não te mandaram fazer, você fez. Então elas falam sobre o registro, como que o registro ele é incrível, né? Segundo as técnicas frenetianas, né? Frenet, ele mostrou como que o registro é uma técnica muito eficiente também. Aliás, todas as técnicas dele são incríveis, né? E aí eu termino, então, de uma forma muito breve, mas, nossa, essa tese ela é muito rica mesmo. Se tivesse mais tempo, eu falaria dela, assim, uns 20, 30 minutos, né? Mas eu ainda tenho mais uma tese. Então, assim, nas considerações finais, elas justificam o artigo. Esse artigo dizendo por que trouxeram as técnicas de Frenet para o trabalho, porque essas técnicas, elas oferecem um espaço para as crianças serem ouvidas. Ai, gente, eu achei isso lindo demais. Nossa, é incrível. Trouxemos as técnicas para retomarmos o trabalho de Frenet e ampliarmos as maneiras de trabalhar com as crianças, especialmente oferecendo espaço para serem ouvidas. Nossa, isso é maravilhoso, dá lugar à criança, né? É um aprendizado maravilhoso. Eu fico até sem palavras, porque isso foi tão distante da minha realidade, mas elas aplicam isso, né, na educação infantil que elas têm. Então, elas fazem as considerações finais nas técnicas como trabalho e o registro como uma prática muito eficaz, né? Acreditamos, portanto, que o registro contribui para uma prática pedagógica mais eficaz, uma prática que reflete com a ajuda da teoria
e que cria novas estratégias para auxiliar no desenvolvimento máximo das crianças. Então é isso. Bom, nesse segundo artigo, a leitura e escrita na educação infantil, uma aproximação entre a teoria histórico-cultural e as técnicas de Freinet. É muito interessante, eu já coloquei, né, uma introdução como slide, e mais uma vez existe a correlação entre Vygotsky e Freinet, que eu percebo assim, é quase impossível desvincular os dois, parece que eles andavam bem casadinhos. Porque eu não vou repetir de novo, mas só lembrando que Vygotsky, ele fala, né, do homem não nascer humano, mas se tornar humano, né, na medida que ele vai crescendo e vivendo através das relações. Então, o meio que ele está interfere diretamente na sua construção. Né? E Freinet, eu acho que ele aproveitou desses ensinamentos, dessas teorias, e criou as suas técnicas muito humanizadoras, trazendo o contexto do aluno para dentro da sala de aula, dando assim um significado para o aprendizado do aluno. Então, nesse segundo artigo, né, uma pessoa, a Michele Freitas, né, ela é um experimento numa escola municipal de Manaus, né, e já começa o artigo já chegando à conclusão de que o método tradicional, né, as cartilhas, o copiar, ele é muito enfadonho e não é eficiente. Né? Então, o que elas quiseram, o que ela quis propor nessa escola? Primeiro, é uma pesquisa com os professores, o que eles poderiam fazer para mudar essa perspectiva aí, né, de trabalho, né, como fazer uma criança se interessar pela leitura e pela escrita sem atropelar o processo natural dela de aprendizado, né, e ao mesmo tempo respeitando a criança. Então é interessante demais esse artigo, né? A pesquisa traz, né, investigando a organização de tempos e espaços na educação infantil, perspectiva para a formação continuada de professores, teve de seus dados coletados entre agosto de 2007 a dezembro de 2018, né? Quase um ano e meio aí, em um centro municipal de educação infantil na cidade de Manaus, capital Amazonas, né? O trabalho teve 12 professores, 2 pedagogas, né? E de uma gestora. E a escola atendia 280 crianças de 4 a 6 anos de idade, né? O objetivo é saber qual é o lugar do professor, por intermédio da investigação sobre a organização dos tempos e espaços educativos, na perspectiva de contribuir para a ressignificação dos papéis do professor, da criança e da família na educação infantil. Então, olha para você ver, uma escola que atende um número significativo, né, bastante alunos, né, e aí ela traz para os professores o que pode ser feito para essas crianças da primeira infância trazerem significado para a leitura, né? Então, a gente lê o artigo e já vê de cara também que a principal característica desse experimento foi o diálogo, né? É muito interessante mesmo como que o diálogo ele é fundamental na educação, né? Eles tinham um encontro uma vez na semana que discutia os processos ali apresentados, que eu vou pautar aí. Primeiro, a abertura do encontro sempre feita com uma reflexão sobre um texto metafórico, trazido e apresentado por um dos membros do grupo.
Num segundo momento, acontecia um estudo de texto acompanhado pela narração de situações pedagógicas registradas ao longo do mês, relacionadas ao material em discussão, com o objetivo de ampliar a reflexão das professoras sobre os espaços e os tempos ocupados pelas atividades de desenho, brinquedo e escrita na rotina das crianças. Num terceiro momento, acontecia uma atividade programada para que os professores vivenciassem formas diferentes de trabalho com as crianças e refletissem sobre sua adequação aos objetivos que pretendiam alcançar, né? Isso é os professores trocando as ideias, né? E num quarto momento era feita uma avaliação do encontro, né? Daquele encontro ali entre eles e a proposição de atividades e formas de registro a serem utilizadas no decorrer do mês. Olha aí que incrível, isso daí é nada mais, nada menos do que uma roda de conversa, né? Aqui as técnicas já estavam sendo aplicadas com os professores, né? Com o objeto da pesquisa, que no primeiro momento era o professor, mas obviamente a gente vê que na pesquisa que naturalmente as crianças vão entrar nessa pesquisa também, né? Porque a criança é o objeto de pesquisa do professor, né? Então, nesses encontros eles destacaram o brincar, o desenho e, consequentemente, a escrita. Como é que a criança se apropria da escrita, né? É na infância mesmo. Não adianta você eliminar o contexto cultural e social da criança. Não é com cartilhas e formatos mecânicos que você vai inserir a escrita na criança. É no contexto dela, né? E dos 12 encontros que eles tiveram, eles usaram as técnicas de Freinet para registrar esses encontros, né? Como, por exemplo, fichário, diário e sempre as técnicas de Freinet muito presente nessa pesquisa, né? Que é muito eficiente para obter os resultados que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que a pesquisadora Michelle observou? Que nem todos faziam esse registro. Aí, olha para você ver. Quando não existe o registro, compromete a pesquisa, porque lembrar é diferente de registrar. Olha a importância do registro para todos os processos de aprendizado, né? Quando você registra, você dá com detalhe e você não esquece mais aquilo que você aprendeu. Então, se perdia muitos detalhes quando aquele professor não fazia o registro e perdia, né, o próprio resultado da pesquisa, né? Alguns professores não faziam. Bom, enfim, infelizmente a pesquisa foi interrompida no ano de 2009, com uma nova prefeitura, né? Uma nova eleição, uma nova prefeitura no cargo, então alterou alguns cargos aí de pedagogos e professores e a pesquisa não teve continuidade. Mas ela registrou as descobertas dessa pesquisa dela, né? Ela chegou à conclusão que a escrita, ela começa muito antes da criança pegar num lápis lá na escola, né? Lembrando dos conceitos, né, de Vygotsky, que o meio interfere na construção do indivíduo, desde lá de bebê, quando ele começa os primeiros movimentos, né, o andar, o falar, né, e todo o seu contexto histórico, né, e até nas brincadeiras, ela ressalta muito bem isso, até nas brincadeiras, quando a criança brinca de faz de conta, quando ela brinca por si só, né, e essa coisa da infância, ela é importante para o processo histórico, né? Ela é importante, o processo histórico da criança é importantíssimo para o processo de aprendizado e, consequentemente, a apropriação da escrita e da leitura. Me faz
pensar aquelas crianças que têm a infância interrompida, né? Como que é triste, né? A gente acha que não está nada ligado, mas está tudo interligado. Como é importante a criança brincar, como é importante a criança ser criança, né? Esses artigos foram muito legais, né? Por isso, para aprender a ler e escrever é essencial brincar, desenhar, pintar, modelar e tomar contato significativo com o uso social da escrita. A autora escreve isso no artigo dela, que eu achei importantíssimo ressaltar. Né? Então, aquele rabisco sem sentido, faz de conta, né, que a criança brinca, ele é muito importante mais tarde para a apropriação da escrita, né? Nessa compreensão, né, não só a pesquisadora, mas também os professores, todas as pessoas que estavam envolvidas naquela atividade, viram que todas as atividades desenvolvidas com as crianças, elas não eram importantes em apenas um ponto, né? Então, é importante só desenhar? Não, o desenhar, ele era importante em todas as capacidades da criança, né? Isso foi uma conclusão que eles chegaram. Um simples desenho não é só um desenho, né? Ali tem um processo todo, todo um contexto que vai ajudar a criança lá na frente a desenvolver aí o gosto pela leitura e pela escrita, né, também. E elas também perceberam que as crianças têm a necessidade de falar, né, expressar. Freinet de novo, né, com a livre expressão, como que cada professor ali naquela pesquisa percebeu que as crianças gostavam de falar. E nessa descoberta, elas redescobriram as técnicas de Freinet, né, e puderam aplicar dentro de sala de aula também. Né? E as técnicas, quando aplicadas, as crianças foram se apropriando naturalmente da leitura e da escrita, né? Produzindo o seu próprio trabalho baseado na sua fala, né? É muito bacana, muito lindo essa livre expressão, esse diálogo, esse falar aí, esse dar lugar à criança, para mim, foi o ponto mais interessante nos dois artigos, né? E foi muito legal também, porque eu achei muito bacana nesse segundo artigo que as técnicas de Freinet, elas foram usadas com os professores e com os alunos. Quer dizer, são técnicas muito práticas e você consegue aplicar em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Seja na sala de aula ou não, com aluno ou não, professores, direção, coordenação, é muito inovador, né? E eu termino aqui com uma fala da Michele, né, a produtora do artigo, né? O registro pelas professoras dos textos produzidos pelas crianças coletivamente é uma forma de ensinar que a escrita é instrumento para a memória e que é possível tornar-se autor. Então, fica aqui um resumo dos dois artigos. Espero ter atendido as expectativas, espero que você tenha compreendido o que eu li, né? Eu tentei